Glória a Deus. Amém. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Dizer da minha alegria de estar com os irmãos nesta noite, louvando, adorando e bendizendo o nome do Senhor nosso Deus. Muito feliz pelo convite que o pastor Flávio me fez. É porque a festa de vocês coincide com a nossa AGO, a nossa Assembleia Geral. E eu sou o segundo secretário, então é justamente o período que eu estou lá nas atividades da igreja. Então, geralmente coincide. Eu disse para o pastor Flávio, nós teremos a nossa AGO, ela se encerra no sábado, mas às vezes no domingo sobra alguma atividade, com o preletor, alguma coisa. Mas conversando com o nosso pastor presidente, ele prontamente atendeu o convite do pastor Flávio. Dizer para o pastor Flávio que a recíproca é verdadeira. Nós do Ministério Montes o amamos, sabemos do seu chamado, sabemos da sua dedicação, do seu esforço, da sua motivação para conduzir esse rebanho que o Senhor Deus tem lhe entregue e que a cada dia fica mais bonito, viu? Cada dia que eu venho aqui é uma alegria estar retornando a esta casa. E fiquei muito feliz por ver esta igreja tão bonita e saber como Deus, pastor, tem lhe honrado juntamente com a sua esposa, juntamente com a sua família, que Deus possa lhe abençoar cada vez mais. E saiba que nós do Ministério Montes lhe amamos, que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Como já foi apresentado, estou aqui acompanhado da minha esposa, parece minha filha, mas é minha esposa. Já temos aí 20 e poucos anos de caminhada, 24 anos de caminhada. A minha filha Ana Júlia e a irmã Luciana, que é diaconisa da nossa igreja, trabalha lá conosco, serve ao Senhor e também faz uma grande obra lá na diaconia. E quando eu falei para ela que vinha pregar, eu disse: eu quero ir também para conhecer. De novo, vamos. E eu tenho certeza que você vai gostar, porque é uma igreja bonita, acolhedora, porque a igreja é o reflexo do seu pastor. Se o pastor é amoroso, é acolhedor, certamente a igreja ela só reflete esse amor e esse carinho. Que Deus possa abençoar todos vocês. Fiquei muito feliz pela escolha do tema, crescendo em poder, colhendo os frutos. Pensei, pastor Flávio, em alguns textos da Bíblia que poderia estar compartilhando com esta igreja acerca desse tema tão importante, tão especial e tão oportuno para os dias que nós estamos vivendo. Então, lendo, o meu coração ficou inclinado ao Salmo 127. Gostaria de pedir a todos vocês que abrissem suas Bíblias no Salmo de número 127. Trago aqui também um abraço fraterno do setor 29, do qual sou responsável. Setor 29, nós temos a nossa sede ali na Parangaba. Eu sou hoje, pela misericórdia de Deus, o supervisor da congregação e do setor 29. Também trago um abraço fraterno dos irmãos que ali servem ao Senhor comigo. Amém? Salmo de número 127, ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguimos com tanto esforço aos seus amados, o Senhor dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flecha nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Glória a Deus. Amados irmãos, o Salmo de número 127, ele está num grupo de salmo, ou numa seção de salmos que vai do 120 ao 134. Esses salmos do 120 ao 134, eles são chamados de salmo de cânticos, de romagens, ou também salmo de peregrinação. Eram salmos que os viajantes, eles iam fazendo citações durante o seu trajeto, dados os perigos da estrada, dadas as adversidades que eles encontrariam na sua trajetória. Então, ao invés de ir confabulando ou fazendo especulações, eles iam fazendo citações dos salmos, e aí o seu coração se enchia de alegria. E principalmente esse salmo, que é o salmo da família, dava também ao viajante essa expectativa de ter a sua família guardada pelo Senhor Deus.
Esse salmo, ele tinha justamente o objetivo de dar àquele irmão, de dar àquela pessoa, justamente essa segurança, essa confiança que o Senhor Deus nos dá. É interessante porque esse salmo, há quem diga que ele foi de Salomão, ou foi escrito por Salomão, ou foi dedicado a Salomão, principalmente por conta do verso 2, quando fala que ao seu amado o Senhor dá enquanto dorme, porque nós sabemos lá no livro de 2 Samuel, quando Salomão ele nasce, é dado o nome a ele de Gedidias, ou amado do Senhor. Se você olhar para esse salmo com calma em casa, você verá que esse salmo ele tinha ali duas situações em que o povo de Deus estava vivendo. A primeira situação era a construção do templo de Salomão, o primeiro templo que foi construído por Salomão, mas também esse salmo aponta justamente para a reconstrução do templo pós-cativeiro, ali liderado por Neemias. E esse salmo, ele nos deixa justamente essa convicção de que sem a ajuda do Senhor, nós não iremos conseguir construir. Sem a ajuda do Senhor, nós não iremos reconstruir o templo. Essa é a ideia do texto. Mas uma coisa que esse salmo vai nos ensinar, e principalmente hoje que falamos acerca da família, é confiar, é crer na providência divina, no cuidado e na proteção do nosso Deus. Nós somos justamente estimulados a confiar em nosso Deus, ou em outras palavras, o salmista está dizendo que se a presença do Senhor não estiver conosco, será inútil qualquer intento. É interessante porque Moisés entendeu bem isso no Êxodo 33, verso 15, quando ele é intimado pelo Senhor aí, e o Senhor diz que o anjo também estaria lhe acompanhando no trajeto, e Moisés disse: não, Senhor, se a tua presença não estiver comigo, porque a tua presença é mais importante do que o anjo, a tua presença é mais importante do que um exército armado. E se a tua presença não estiver comigo, não me faça sair aqui deste lugar. E hoje em que o texto e também o tema nos leva a refletir sobre a família, do crescer em família, do dar fruto em família, esse salmo ele vai justamente nos ajudar a tirar algumas lições. A primeira coisa que eu queria dizer para os irmãos, que segundo os teóricos aí, eles dizem que a família é o primeiro ambiente de socialização do indivíduo. O primeiro ambiente de socialização do indivíduo é na família. É na família que nós aprendemos, ou é da família que nós herdamos, porque ela funciona como mediadora dos padrões, dos modelos, das influências. É por isso que há um ataque frontal à família, porque uma vez que eu destruo esse padrão, uma vez que eu destruo esse modelo, nós teremos uma sociedade totalmente desequilibrada, desajustada, uma família que não dá mais fruto, uma família que não mais ensina, uma família que não mais transfere a experiência, uma família que não mais cresce ou que deixou de crescer, e porque deixou de crescer não está mais dando fruto com excelência. Esse salmo vai justamente nos levar, amados irmãos, esse ensinamento, principalmente porque nós podemos também olhar para Provérbios capítulo de número 22, o verso de número 6, Salomão ele diz que nós devemos orientar ou instruir a criança no caminho que deve andar, e ainda que ele envelheça, ele não se desviará dele. Mas se nós olharmos somente para o verso de número 6, parece que cabe a nós somente uma teoria. Parece que cabe aos pais somente uma teoria. Assim como as crianças também agora há pouco foram para a sala de aprender também. Parece que nós deveríamos só dar a elas ou dar aos nossos filhos uma teoria. Mas aí Salomão vai no verso 1 dizer: calma, não é só teoria. Porque nós não ensinamos somente na teoria. Nós ensinamos também com a nossa vida. E se eu quero que a minha família cresça em poder e dê fruto, eu também preciso ser modelo. Eu também preciso ser exemplo. Eu não posso dizer para minha filha, leia a Bíblia, se ela não me ver lendo. Eu não posso dizer para minha filha que o Senhor é bom, que o Senhor ajuda, que o Senhor é socorro presente na hora da angústia, se na hora das minhas inquietações eu não demonstro essa confiança, eu não demonstro essa segurança. Por isso que ele diz no verso 1, olha, antes de instruir o menino no caminho que deve andar, primeiro seja um padrão de comportamento.
seja um modelo de ética, seja um modelo de moral, seja um modelo de vida espiritual, porque ele diz no verso 1 que o bom nome vale mais do que do que o dinheiro, do que a riqueza, do que o ouro, do que a prata. Quando você vai também lá para o livro de Deuteronômio, capítulo 6, do verso 6 até o verso 9, Deus, usando Moisés, ele diz: inculca na cabeça do menino as experiências que você viveu com Deus. Como, Moisés, eu devo fazer isso? Ele diz: quando você estiver sentado, quando você estiver andando, quando você estiver levantando-se, quando você estiver na atividade ou na dinâmica, que é justamente a ideia do modelo, a ideia do exemplo. Porque eles, tanto o Salomão em Provérbios, como Moisés no Deuteronômio, ele está justamente nos levando, amados irmãos, a uma reflexão acerca das nossas experiências e de como nós estamos transmitindo, de como nós estamos crescendo em poder e como nós estamos transmitindo esse conhecimento para outras pessoas, seja filhos biológicos, seja filhos que Deus nos deu para cuidar na igreja. Então, a pergunta que fazemos nesta noite: que fruto nós estamos dando? Isso aqui é uma reflexão nossa, que nós reflitamos. Eu estou refletindo também agora, ao passo que eu estou pregando, eu também estou refletindo que fruto eu estou dando para a minha família e para as pessoas que me acompanham na igreja, que Deus tem me dado para cuidar. Mas vamos aqui voltar para o Salmo. Dá uma olhada aí com a sua Bíblia aberta, por gentileza. O Salmo, ele vai justamente chamar a nossa atenção para 4 situações. O salmista, ele vai apontar, só pegar aqui a toalhinha, irmãos. Eu esqueci o meu lenço. Aí Deus providenciou aqui uma toalha abençoada. Bom, olha aí com a tua Bíblia aberta, por gentileza. O salmista, ele vai chamar a nossa atenção para a edificação de uma casa, para a proteção da cidade, para o sustento diário e também para a família ou criação de filhos, que é justamente o propósito desse congresso nessa noite, crescendo em poder e colhendo os frutos. A primeira coisa, na parte A do versículo, dá uma olhada aí com a sua Bíblia aberta, o salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Nós olhando para esse texto, nós podemos tirar tanto lições para uma construção literal de um projeto, como também para uma construção figurada, aqui no caso da família, que nós estamos construindo, ou até mesmo da nação. É interessante porque Salomão, amados irmãos, tomando como base que esse salmo é dele, ele tinha um templo para construir. Ele tinha um templo para construir e também tinha um povo ou tinha um reino para cuidar. Mas quando nós vamos para o livro de Samuel, Salomão tinha toda uma estrutura. Davi deu a ele tudo o que ele precisava: ouro, prata, material. Então Salomão não tinha necessidade de nada, ele tinha tudo o que ele estava precisando para a construção do templo. E para conduzir o povo, ele havia pedido a Deus sabedoria. Mas nesse momento ele está justamente se voltando para Deus e está dizendo: Senhor, se tu não estiver comigo nessa construção, Senhor, por mais que eu tenha lido manuais de família, por mais que eu tenha observado, por mais que eu tenha assistido vídeos de pregadores acerca de família, mas se o Senhor não estiver comigo, me orientando diariamente, de como eu vou absorver esse conhecimento através da Tua palavra e como eu vou transmitir, Senhor, não tem nenhum sentido, eu preciso da Tua ajuda. Salomão, ele está justamente, amados irmãos, chamando a nossa atenção, porque assim como foi retratado aqui nesse vídeo, nessa peça, assim como foi retratado aqui nessa peça, o inimigo está ao nosso derredor, influencia o outro, fala com o outro, e muitas vezes atrapalhando a comunicação. E se o Senhor não estiver conosco na nossa casa, ajustando, organizando, orientando, certamente seremos imprudentes, certamente teremos comportamentos imprudentes, certamente teremos comportamentos impensados, e isso trará prejuízos irreparáveis à nossa casa.
Então, em outras palavras, o salmista está justamente dizendo: nós estamos crescendo, mas só crescemos em poder se o Senhor estiver conosco. Nós estaremos ou estamos dando fruto, porque tem alguém olhando para você, e você está olhando para alguém, você está influenciando uma pessoa, e tem uma pessoa que está te influenciando. Por isso que Jesus vai dizer, através de Lucas, no capítulo 6, no verso de número 39, pode um cego conduzir outro cego, ambos não cairão no buraco. Ele está justamente falando de que tem alguém olhando para nós. E se o Senhor estiver conosco, e se o Senhor estiver ao nosso lado, e se o Senhor estiver edificando a nossa casa, e o Senhor estiver conosco nessa construção, daremos fruto com poder. E esse fruto irão permanecer para sempre. Deixa eu dizer uma coisa para você, minha irmã, nesta noite, meu irmão. Se nós queremos crescer com poder, e tirando lições dos nossos erros, e potencializando os nossos acertos, e queremos colher frutos com poder, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor na nossa vida diária. Que o Senhor esteja no nosso cotidiano, desde o momento em que eu levanto para a minha atividade diária, eu dobro o meu joelho e digo: Senhor, seja a minha companhia durante esses dias. Que as minhas ações, Senhor, sejam conduzidas por Ti, porque eu preciso dar fruto. Que as minhas ações sejam direcionadas pela Tua presença, para que as minhas ações não causem prejuízo nem na minha família, nem na família das pessoas que me observam. E a segunda coisa que Salomão nos diz aqui, dá uma olhada com a tua Bíblia aberta, por gentileza. Está na parte B do mesmo versículo, dá uma olhada, por favor. Ele diz assim: se o Senhor não se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E foi bom essa encenação, essa peça que tivemos aqui agora, porque justamente nos dá uma ideia do que eu vou falar agora. Salomão, ele está falando de uma prática real. Naquela época, os povos viviam em guerras entre si. Naquela época, os amalequitas brigavam ou disputavam território com os hebreus, com os caldeus, com os babilônios. Disputavam proteção com os amonitas. Mas agora, quando a gente vem para a nossa vida diária, para a nossa vida cotidiana, Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne. Paulo diz que a nossa luta não é contra o sangue, mas a nossa luta é contra os principados, contra as potestades. Vocês percebem aqui pela encenação que havia uma influência negativa, porque a família havia deixado brecha. Porque enquanto um chegou, foi para o celular, o outro chegou, foi para o computador, o outro foi para o celular, a senhora estava cuidando das atividades diárias, assim como Maria, preocupada ali, que tinha que atender as necessidades da casa, e é naquela hora que houve ali brechas, e o inimigo, através da brecha, vai e fala com um, fala com outro, fala com um, fala com outro, para depois produzir o caos. E é justamente a ideia que o salmista tem aqui: se o Senhor não guardar, se o Senhor não estiver nos protegendo, nós não poderemos nos livrar dos ataques que vêm contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família. Tomando como base, por exemplo, a reconstrução do templo de Jerusalém, a reconstrução da cidade com Neemias, você percebe que Neemias está reconstruindo, mas os samaritanos estão ameaçando, estão prometendo atacar o povo. Aí Neemias diz: vamos fazer o seguinte, você vai segurar a colher de pedreiro com a mão, na outra mão você vai segurar a espada, você não vai ficar longe da sua família, pelo contrário, você vai construir um muro aqui perto da sua casa, para que você não esteja distante, preocupado com a sua família que está aqui, e lá você não está fazendo um trabalho excelente, porque você está preocupado com a sua família que ficou para trás, mas não, você vai ficar do lado da sua casa, protegendo.
E agora, amados irmãos, olhando aqui para esse texto, o salmista fala justamente dessa segurança que o Senhor nos dá. Que ele não está confiando na sua força física, ele não está confiando no seu exército, ele não está confiando no seu conhecimento, uma vez que ele havia pedido conhecimento a Deus e Deus lhe tinha dado, mas ele diz que todo o meu conhecimento não é suficiente contra as ciladas do inimigo. Todo o meu conhecimento não é suficiente diante das ciladas do inimigo, por isso que o salmista nos diz, livra-nos do laço do passarinheiro, porque muitas vezes nós sabemos quem é o passarinheiro, mas muitas vezes não sabemos identificar os seus laços, e muitas vezes esses laços estão armados em nossa direção, e se o Senhor não estiver nos guardando, nos dando discernimento, nós poderemos cair nos nossos laços, nesses laços, e aí aquele fruto que seria algo positivo, que seria algo que iria produzir conhecimento, ou amadurecimento, ou crescimento, agora foi anulado por uma ação impensada, porque naquele momento nós não vigiamos, e nós não estivemos atentos àquilo que o Senhor estava nos orientando. Então, amados irmãos, o texto está justamente aqui, dizendo o seguinte, você precisa tomar todas as providências, você precisa fazer a sua parte, mas acima de tudo, não se esqueça de que é o Senhor que guarda. Você precisa buscar conhecimento, você precisa orar, você precisa consagrar, mas saiba que tudo está na dependência do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! É Ele que guarda, é Ele que protege. É Ele, amados irmãos, que guarda a nossa integridade física, é Ele que guarda nossas emoções, é Ele que guarda a nossa alma, aleluia, e nós precisamos mostrar isso na prática para os nossos filhos, e nós precisamos mostrar isso na prática para os nossos filhos. Irmãos, como essa geração está carente de ver em nós homens e mulheres que confiam no Senhor, homens e mulheres que dizem, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Olha meu filho, olha minha filha, olha membro, uns se curvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé, porque é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos livra. Uma das coisas, amados irmãos, que eu fico aqui impressionado com o capítulo 3 de Daniel. O texto diz que Nabucodonosor, agora não contente só com a cabeça de ouro da estátua, que no capítulo 2, na visão, ele seria a cabeça de ouro, ele disse, eu não quero só a cabeça, eu quero o corpo todo. E agora ele faz uma estátua toda de ouro. Diz lá o texto, mas ele não faz só uma estátua, ele diz que quando os instrumentos tocarem, todos têm que se curvar diante da estátua. Mas aí, amados irmãos, o texto diz que alguns dos caldeus não conformado, porque os 3 jovens não se curvavam, não faziam ali meias verdades para tentar agradar o rei, eles não se curvavam, e o texto diz que eles são denunciados. E quando eles chegam na presença do rei, o rei diz, quem é o Deus que pode te livrar? Quem é o Deus que vai livrar vocês? Eu acho interessante, irmãos, porque quem confia no Senhor, pastor Flávio, não perde tempo com discussões que não agregam valores. Porque às vezes a gente confia no Senhor, mas às vezes a gente se envolve em debates em glória que não valem a pena. Aí quando o Nabucodonosor diz, quem é o Deus que vai livrar vocês? Ele diz, olha rei, acerca disso nós não queremos responder. Nós não iremos nem responder. Nós não iremos responder não. Por quê? Porque nós não vamos responder. Deus é Deus e pronto. Mas saiba de uma coisa, o nosso Deus é poderoso para nos livrar, porque é Ele que nos guarda. Mas se Ele não quiser nos livrar, não tem problema.
nós também não o adoraremos, nós também não o abandonaremos. Sabe por quê, irmãos? Porque eles dão justamente prova dessa confiança, dessa fidelidade, que ele sabe que Deus estaria com ele. É como nós cantamos: se ele fizer, Deus; se ele não fizer, ele continua Deus, sendo Deus. Não importa se ele está com você na fornalha ou fora da fornalha, ele está com você, aonde você estiver. Josafá disse: Senhor, vem 3 reis contra mim, e os 3 reis são mais poderosos do que eu. Com certeza o seu exército tem mais capacidade do que o meu. Eles irão me vencer, irão me derrotar. Mas deixa eu dizer uma coisa: eu creio que é tu que nos guarda. Senhor, eu creio na tua proteção. Deixa eu dizer uma coisa, Senhor: os meus olhos estarão postos em ti. E aí, amados irmãos, quando Josafá diz isso, o Senhor, estarão postos em mim, tá, beleza, então, deixa eu dizer uma coisa: vai para casa e só louva, porque esta batalha você não vai ter que pelejar. Irmãos, quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha. Quando nós oramos, Deus trabalha, Deus cuida. Quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque é o Senhor que nos guarda. E o Senhor te plantou nesta igreja para dar frutos, então dê frutos, aleluia, cresça e dê frutos. Aleluia! Aleluia! Quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, o Senhor trabalha. Veja o verso 2 aí, por gentileza. No verso 2 ele diz aqui uma coisa interessante. Ele vai justamente falar do cuidado diário do Senhor, porque enquanto nós cuidamos da obra de Deus, enquanto nós cuidamos daquilo que Deus nos deu, o Senhor cuida de nós. Enquanto você cuida daquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos, o Senhor está cuidando de ti, minha irmã. O Senhor está cuidando de ti, meu irmão. Dá uma olhada, por gentileza. Ele diz assim: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguimos com tanto esforço. Aos seus amados, o Senhor dá enquanto dorme. Aleluia. Salomão está justamente falando aqui de uma sociedade agrária, de uma sociedade que dependia de uma boa colheita, em que se a plantação não fosse boa, eles teriam escassez de alimento, então eles precisavam de uma boa colheita. Mas Salomão está justamente falando que o Senhor é que cuida de nós. Minha irmã, se Deus te chamou nesta igreja para crescer em poder, e se Deus te chamou nesta igreja não só para crescer em poder, mas para dar fruto, tenha certeza de uma coisa: Ele cuida de você. Ele cuida da sua família, não tenha dúvida disso, porque Ele é o Deus que provê, Ele é o Deus que supre, Ele é o Deus que guarda. Salomão, amados irmãos, está justamente falando aqui do cuidado, porque há muitos de nós que perdemos o sono por tanta coisa. Muitas vezes as preocupações diárias tiram o nosso sono. Mas Salomão está dizendo: não adianta trabalhar. Não adianta só trabalhar, em busca da tão sonhada estabilidade, porque é o Senhor que cuida. E no momento que nós nos submetemos a Ele, é Ele que abençoa os nossos negócios. É Ele que abençoa o nosso comércio. É Ele que abençoa a empresa em que nós trabalhamos. É Ele que cuida, é Ele que supre as nossas necessidades. É isso que nós precisamos, irmãos, entender. Se eu quero crescer em poder, e se eu quero dar fruto, a primeira coisa que eu preciso aprender é depender de Deus.
A primeira coisa que eu preciso aprender é depender de Deus, é saber que aquele trabalho, mesmo sendo pouco, o Senhor irá multiplicar, para que eu tenha tempo para servi-lo, para que eu tenha tempo para adorá-lo, para que eu tenha tempo para estar na sua casa em família. Porque o que adianta eu ganhar o mundo inteiro, parafraseando Marcos, ganhar o mundo inteiro e perder a minha família? Que adianta eu construir todo um patrimônio e estar sozinho? Porque o primeiro bilionário do mundo, da família Rockefeller, é atribuída a ele esta frase, que ele disse que conhece um homem mais pobre do mundo, é aquele que só tem dinheiro. Ele diz, o homem mais pobre do mundo é aquele que só tem dinheiro. Ele construiu todo um patrimônio, mas agora não tem com quem compartilhar. Não tem com quem desfrutar a alegria. E quando nós crescemos, por isso que esta igreja propõe a você refletir sobre isso, crescendo em poder e dando fruto, porque você não está crescendo sozinho. À sua volta tem alguém lhe seguindo. À sua volta tem alguém com você para celebrar a vitória. Ao seu lado tem pessoas para celebrar com você cada vitória. Aleluia, porque enquanto, amados irmãos, nós cuidamos do que o Senhor entregou nas nossas mãos, até enquanto nós dormirmos, diz o verso de número 2, o Senhor está cuidando de nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu acho interessante porque tem um comentarista bíblico, o Hermes, eu nunca consigo, pastor, citar o nome dele correto. Ele diz uma coisa interessante, ele diz que a riqueza de um homem é diretamente proporcional ao número de coisas sem as quais ele é capaz de viver. Vou repetir. A riqueza de um homem é diretamente proporcional ao número de coisas sem as quais ele é capaz de viver. Aleluia. Nós estamos vivendo numa sociedade consumista, em que nós não conseguimos mais viver sem o celular, em que nós somos dominados pelo celular, e hoje há pessoas que perdem a vida porque não querem entregar seu celular. Há pessoas que não conseguem viver sobre determinadas coisas. Deixa eu dizer uma coisa, o salmista disse, o Senhor, Tu é o meu pastor, nada me faltará. Não é que não estivesse faltando nada, mas que a presença do Senhor era suficiente para suprir qualquer falta. Interessante, conta-nos a história que tinha um homem pobre que morava numa rua, e ele colocou uma placa na porta da sua casa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E diz que um empresário que passava de carro naquela rua, e todas as vezes que ele olhava para aquela placa, pastor, ele ficava incomodado. Ele dizia, eu sou um empresário, e me falta alguma coisa. Eu sou empresário e ainda sinto falta de algumas conquistas. Eu sou empresário e sinto necessidade de muitas coisas. E um homem desse que não tem nenhuma casa direito para morar, coloca essa placa. E um dia ele chegou em casa incomodado, disse para o seu empregado, vá lá na casa daquele cidadão e diga para ele que mande esse copo com água gelada, mas bem gelada mesmo, para me tomar. Aí o empregado foi lá e bateu palma e disse, senhor, boa tarde, meu patrão mandou pedir um copo com água gelada. Ele disse, diga ao seu patrão que eu nem geladeira tenho. Aí o empresário chegou lá e disse, bateu na placa e disse, eu queria que o senhor tirasse essa placa daí, porque o senhor é um mentiroso. Ele disse, por quê? Porque o senhor disse que o Senhor é o seu pastor e não falta nada, e você não tem geladeira, está faltando geladeira na sua casa. Aí ele olhou para o homem e disse, quantas vezes eu fui na sua casa pedir água gelada? Ele disse, nenhuma vez, então não está faltando. Eu nunca fui lá pedir água porque não está faltando, sabe por quê? Porque o Senhor nos basta, é essa sensação. Que seja muito ou seja pouco, o Senhor é suficiente.
É o que Paulo disse: eu já sei viver tendo muito, mas também sei viver tendo pouco. Eu já me acostumei com isso, ou seja, porque a presença do Senhor nos basta. Obviamente que se tivermos oportunidade de crescer financeiramente, amém. Mas nós não podemos buscar de uma forma desenfreada esse crescimento financeiro e deixar para trás o Senhor, e deixar para trás a nossa família, e deixar para nós a nossa igreja. Quantas vezes a igreja precisa de nós e nós estamos tão ocupados? Muitas vezes o pastor tem uma obra, uma estratégia, onde vidas serão alcançadas, vidas serão transformadas pelo poder do Evangelho, pelo poder transformador da palavra. Eu digo: pastor, não tenho tempo. Por quê, pastor? Porque todo dia eu entro 8 da manhã, saio 10 da noite, e ainda não dá para pagar as contas. Mas eu quero te dizer uma coisa. Diga para o Senhor nesta noite, eu quero te ensinar uma oração e diga assim: Senhor, eu preciso trabalhar porque eu preciso sustentar a minha família. Eu preciso honrar os meus compromissos. Mas me dá a condição, Senhor, de ter um emprego que permita servir a tua casa. Senhor, me ajude, porque tu me dá até enquanto eu durmo. Então, Senhor, me dá um emprego que me dê tempo para que eu participe do Evangelho, do evangelismo, para que eu participe das visitas aos lares, para que eu participe, Senhor, sendo bênção na vida daquelas pessoas que precisam ser transformadas e impactadas por tua palavra, ou até mesmo, Senhor, para que eu tenha tempo de qualidade com a minha família, para que a minha família cresça e também dê frutos. E por fim, irmãos, o verso de número 5 até o verso de número 3, até o verso de número 5, dá uma olhada, por gentileza. O salmista agora, ele fala da edificação da casa, ele fala da segurança da cidade, ele fala, amados irmãos, do cuidado diário do Senhor. Em todas essas áreas eu estou crescendo e dando fruto. E agora ele vai falar da família. Aleluia. Nos primeiros versículos que nós lemos, ele nos orienta como construir, como edificar. E agora, na segunda parte do texto, ele vai nos ensinar com quem, ou ter com quem desfrutar. Em outras palavras, o salmista está dizendo o seguinte: que você e eu, que nós precisamos crescer em poder, ou crescer com poder, ou no poder. E esse crescimento, ele vem através da experiência, da edificação da casa. E esse crescimento vem através da experiência da proteção. Esse crescimento vem através da experiência do sustento diário. Aí agora ele diz: e agora como eu irei colher os frutos? Ele vai dizer: quando a partir do momento em que essas experiências agora começam a gerar essa necessidade de viver essa mesma experiência no coração dos nossos filhos biológicos, ou até mesmo nos nossos filhos que Deus nos deu para cuidar na igreja, filhos espirituais, discípulos fazendo discípulos. E uma das coisas mais interessantes, pastor Flávio, que me chama muita atenção, lá no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, Paulo vem para perseguir e prender o povo de Deus, mas no caminho ele tem aquela experiência em que ele cai e tem uma visão, e o Senhor fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Depois que ele tem esse momento, Deus aparece a ele e diz assim: Paulo, levante-se, entre na cidade, e lá irão lhe dizer o que você deve fazer. Em outras palavras, o Senhor está dizendo assim: Paulo, levante-se, entre na cidade, porque lá tem uma pessoa de carne e osso, que vai cuidar de você. Não é um anjo que vai estar lhe ensinando, não é um anjo que vai estar lhe discipulando, é outra pessoa. Eu diria para nós hoje, para a nossa comunidade aqui reunidas, que há muitas pessoas que viveram essa experiência transformadora do Evangelho, em que foram alcançados pela palavra, mas agora precisa da tua família como exemplo, agora precisa da tua vida como exemplo,
Agora precisa vivenciar e ver as tuas experiências e também ter essa experiência. E o Senhor te chamou para isso. Para edificar outras casas, para ajudar outras famílias, para ajudar teus filhos, para ajudar, amados irmãos, aquelas pessoas que Deus deu para você cuidar. Aleluia, glória a Deus. É interessante, amados irmãos, porque nesse período em que o Salmo foi escrito, os filhos eram muito desejados. Havia um desejo de que os filhos chegassem, porque os filhos iriam ajudar na manutenção da casa, no trabalho, na agricultura. E não só isso, os filhos iriam cuidar dos pais na velhice, uma vez que não tinha ajuda, não tinha auxílio, não tinha aposentadoria. Então eram os filhos que iam cuidar dos pais. Mas nós percebemos hoje numa sociedade em que os filhos não são mais desejados. As pessoas não querem mais ter filhos. Nas novas configurações de família, existe até um chamado pai de pets, em que as pessoas preferem muitas vezes ter ali um animal de estimação. Não tenho nada contra. Eu tinha um até um pouco tempo, viveu 16 anos, não foi, Aline? Mas a gente não tem nada contra, mas eu não posso transmitir a expectativa de uma pessoa, de cuidar de uma pessoa para um animal. Nada contra quem cuida. Mas aqui a gente percebe que os filhos, amados irmãos, nesse período eram muito desejados. E por que o salmista aponta primeiro para a construção? Por que ele aponta primeiro para a construção quando ele diz, se o Senhor não edificar a casa? Porque há construções que não são bênção. Há famílias que estão construindo suas casas sobre a areia e não sobre a rocha. Por isso que ele aponta primeiro para a construção. A própria Bíblia vai falar de duas construções que foram magníficas, mas que foram maldição: Babel e Jericó. Foram duas construções incríveis, em que o povo estava motivado, mas foram construídos não para a bênção, mas para a maldição. E aí, amados irmãos, faz toda a diferença de como nós estamos crescendo, de como nós estamos erguendo a nossa casa, de como nós estamos erguendo a nossa família. Porque se pretendemos dar frutos, escute o que eu vou dizer com muita atenção. Se pretendemos dar frutos, precisamos nos preocupar primeiro com a semente. Se nós pretendemos dar fruto, nós precisamos atentar para a semente que nós estamos utilizando. Que semente nós estamos utilizando? Qual a semente nós estamos utilizando nessa proteção ou nessa produção que nós estamos querendo? Aleluia. Aqui, amados irmãos, o salmista está justamente falando para um período em que quanto mais filhos, melhor. Porque os filhos vinham para dar a segurança. Inclusive, ele termina o versículo dizendo o seguinte, que aqueles que têm muito filho não temiam nem quando fossem enfrentar os seus inimigos na porta da cidade, porque os seus filhos dariam essa segurança. Aleluia. Uma coisa interessante que a gente precisa observar na sociedade moderna, em que nós temos toda uma estrutura, em que muitas vezes nós chegamos na velhice com uma boa aposentadoria. Nós chegamos na velhice e temos uma aposentadoria, temos uma casa própria, temos um lar, uma casa, mas muitas vezes nós não temos com quem compartilhar. E muitas vezes nós não temos com quem compartilhar todo aquele patrimônio que nós, amados irmãos, edificamos. Eu tenho um patrimônio, mas eu não sei o que fazer com a solidão. Eu tenho um patrimônio, mas eu estou sozinho. Por isso que eu falei para os irmãos o cuidado que devemos ter com a semente que nós estamos plantando, com a semente que nós estamos utilizando. Porque como foi encenado aqui nesta noite, através dessa peça, o inimigo está ao nosso derredor, tentando neutralizar a todo custo a semente que nós estamos colocando. É interessante, amados irmãos, muitas vezes, olhando para essa questão da semente, muitas vezes nós pais somos os primeiros a viciar, eu vou usar esse termo, viciar os nossos filhos na internet.
há muitos irmãos, há muitos de nós, muitas vezes, que para ter um momento, um minuto de calma, coloca o celular e o filho fica cada vez mais dependente. E o filho fica totalmente, ainda criança, totalmente dependente. Não sabemos muitas vezes o impacto que isso vai causar na sua mente, no seu crescimento. E muitas vezes até eu já tive glória a Deus. Eu não estou para regular nenhuma família, mas se eu faço isso com meu filho, eu já estou orientando ele na igreja que ele não tem que estar cultuando a Deus ou prestando atenção no culto. Aí daqui a pouco ele vai ficando adolescente, ele não quer mais vir para a igreja. Eu digo, pastor Flávio, por favor, ore pelo meu filho, que ele não quer mais vir para a igreja. Mas eu não ensinei a vir para a igreja para adorar, para vir cultuar. Uma vez uma irmã chegou para mim e disse assim, pastor, eu criei meu filho na igreja e hoje está no mundo. E eu disse, está aí o erro, porque a igreja não é lugar para criar filho, igreja é lugar para adorar, para glorificar. Eu crio a minha filha em casa, e em casa eu digo para ela, nós vamos para a igreja adorar. E na hora que o pastor estiver pregando, minha filha, esteja atento, porque o Senhor vai ministrar ao seu coração uma palavra. E na hora que o ministério de louvor estiver louvando, você também participa desse momento de adoração, e você sente a presença do Espírito Santo, porque o ministério orou, consagrou para ser usados por Deus, para ministrar ao seu coração uma palavra de Deus. Então esteja atento a esse momento, não perca por nada, não permita que nada tire a sua atenção, nada te influencie, a tal ponto de você estar no culto e não sentir a presença de Deus, e não sentir Deus, e não ouvir Deus falar com você através da sua palavra. E por fim, irmãos, o salmista diz que é justamente nesse versículo aqui que ele vai justamente falar do fruto, do dar fruto, por quando ele diz que os filhos são herança do Senhor e são como flecha na mão do valente. Ele está justamente falando da flecha, que era um instrumento de defesa. A flecha, para o povo daquela época, que não tinha arma, o material bélico praticamente não existia. Então os exércitos se protegiam através de lança, de espada, e principalmente através das flechas, que neutralizavam o inimigo à distância. Mas uma coisa interessante, que as flechas tinham sua importância para neutralizar o exército inimigo, mas uma flecha na mão de uma pessoa que não tinha habilidade para usar, não trazia resultado algum. Para que o exército fosse eficiente na proteção do seu território, precisaria ter homens habilidosos, homens que soubessem usar a flecha. Porque se ele usasse de forma equivocada, não iria neutralizar a ação do inimigo. Assim também somos nós. Se nós queremos que os nossos filhos sejam homens e mulheres de Deus, nós precisamos ensiná-los essa experiência. Nós precisamos orar com eles. Nós precisamos ler a palavra com elas. Nós precisamos estar preparando-os para esse momento. Aleluia, porque é justamente aqui ele fala do poder da influência. Se nós queremos crescer em poder, olha, amados irmãos, ele está justamente dizendo assim, uma flecha não é para atirar nos seus pés, uma flecha é para atirar para longe. Ou seja, nós preparamos os nossos filhos para a vida. Eu não vou estar com a minha filha na faculdade, eu não vou estar com a minha filha no colégio, mas pastor, eu quero mudar minha filha de colégio, porque naquele colégio tem influência A, B e C. Ah, pastor, eu quero mudar minha filha de faculdade, porque naquela faculdade tem... Não, se você preparar, mesmo você estando longe, lá ele ou ela saberá se defender, saberá discernir. Você não estará com ela lá, mas o Espírito Santo que você orientou a buscar, ela não estará com você lá, mas o Deus que você ensinou ela a adorar, estará com ela lá.
Eu vou lhe dar aqui exemplos, irmãos. Vou lhe dar exemplos. Você tem Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que foram influentes em toda a cultura dos caldeus. Inclusive no capítulo 1 diz que eles eram superiores aos demais jovens. Mas eles estavam na Babilônia, mas não viveram segundo a Babilônia, porque o poder de Deus já havia sido implantado, ou a palavra de Deus havia sido implantada em seus corações. Vou dar um exemplo da igreja. O texto diz que quando Ana pede um filho, Deus dá Samuel. Ela leva Samuel para ser criado dentro da igreja, mas dentro da igreja havia péssimas influências, porque o texto diz que os filhos de Eli, no verso 12, eram como filhos de Belial. Mas aquilo que Ana havia ensinado àquela criança ficou como verdade absoluta. E ele diz: eu não vou copiar os erros equivocados de Ofni e Finéia. Eu vou seguir aquilo que a minha mãe me ensinou lá em casa no culto doméstico. Os meus amigos estão me chamando de careta, as minhas amigas estão me chamando de careta, de ultrapassada, ou até mesmo de ultrapassado, que isso ou aquilo, mas não tem problema. Eu estou seguindo a orientação que o meu pai me deu lá no culto doméstico, eu estou seguindo a orientação que o meu pastor me deu lá no culto de ensino. Lá o meu pastor falou acerca desta situação, acerca desse comportamento que desagrada a Deus. O meu pai, a minha mãe não está me vendo, mas há um Deus no céu que está me vendo aqui agora. Há um Deus no céu que está me vendo aqui agora. Aleluia! Aleluia! E assim, irmãos, nós estamos dando fruto, e assim daremos fruto. E assim nós estamos crescendo em poder e nós estamos dando fruto. Pastor, mas só o filho não, essas crianças que estão agora na salinha, elas estão aprendendo a verdade absoluta do poder de Deus. E daqui a pouco elas estão lá em sala de aula e determinados comportamentos elas estão rejeitando, porque ela diz, porque lá na igreja a minha professora disse que é errado. Aleluia. Da mesma forma os jovens. E eu encerro. Já disse 3 vezes, né, Aline, que ia encerrar. E eu encerro dizendo aqui para os irmãos que esse salmo, se nós queremos crescer com poder, e nós queremos dar fruto, esse salmo vai nos ensinar que a providência de Deus, ela está conosco, e ela está sobre todas as coisas. Esse salmo, se nós queremos crescer com poder, e se nós queremos dar fruto, esse salmo vai justamente falar da inutilidade do esforço humano, ou até mesmo do esforço pregado ou motivado por esse mundo, sem a presença de Deus. Se nós queremos crescer com poder e dar fruto, nós precisamos entender que a presença de Deus é ela que nos preserva e nos sustenta, e que nós temos total dependência dela. E eu concluo dizendo o que disse Roy Smith. Roy Smith diz assim: Deus tem a provisão certa para suprir todas as nossas necessidades, ou todas as minhas necessidades. Necessidade essa que ainda nem tive necessidade dela. O Senhor tem toda, aleluia, todo o sustento e toda a proteção. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor.